Olá, turma do 8º ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Isadora Barreto, professora de Filosofia e também professora de Geografia da Escola Arte SEB. Meus queridos, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, muito pertinente nos nossos dias atuais, tá? E claro, para a gente poder trabalhar esse material, para trabalhar esse tema, eu queria que vocês pegassem aí o caderno 1, tá? O módulo 4, a partir da página 51, turma do 8º ano, ok? Essa é a aula 2 do módulo 4, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos falar sobre etnocentrismo, racismo e também sobre discriminação, que são temas muito pertinentes nos dias atuais. A gente está no século 21, né? Mas ainda temos tantos debates sobre o porquê que o outro tem uma cor diferente do que a minha, por que eu trato o outro dessa forma, enfim. Lembre que na aula anterior a gente falou sobre alteridade. Alteridade é reconhecer o outro como ele é, entender que ele é um ser humano, assim como eu sou, mas que ele tem as suas particularidades, que ele tem as suas singularidades. Certo? Então vamos primeiro falar sobre etnocentrismo, pessoal. Etnocentrismo nada mais é do que o julgamento de uma cultura alheia, ou seja, de outra cultura que não a minha, com base em nossos valores, nos meus valores. Então entenda o seguinte: primeira coisa aqui da palavra etnocentrismo. Etno vem de quê? Etnia, tá ok? Etno, vou puxar aqui uma setazinha. Etnia. Centrismo. Quando vocês verem isso em algum conceito, lembre-se que está remetendo a algo no centro. Então, por exemplo, eurocentrismo, Europa no centro. Heliocentrismo, o que? O Sol no centro. Geocentrismo, Terra no centro. E aí, dependendo do contexto, esse conceito, essa palavra, ela tem um significado e singular, específico, né? Quando, por exemplo, heliocentrismo é a teoria de que existe um sistema, certo, solar, onde nós estamos, onde a Terra está, e a Terra faz o quê? Faz um processo de rotação em torno do Sol. E não geocentrismo, onde a Terra estaria no centro de um universo e aí o Sol estaria ali ao redor, né, girando ao redor desta Terra. Enfim, então etnocentrismo nós temos o que? A etnia, e o centrismo nada mais remete a quê? A centro, ok? Então eu entendo que o etnocentrismo significa a minha etnia no centro. Ou seja, é o meu julgamento, né, de uma cultura. Por que os africanos são assim? Os japoneses, olha os chineses, olha a forma como eles se alimentam, sabe? Aí eu começo a fazer julgamentos com base nos meus valores. Porque veja só, pessoal, valores, certo? Está dentro da questão moral. E a moral é algo relativo. Então a moral brasileira, a moral que tem no nosso país, na nossa cultura, é diferente da moral que tem no Japão, que tem lá nos Estados Unidos. Enfim, ela é relativa, ela se refere à cultura específica daquele lugar que eu estou analisando, que eu estou observando, ok? Então os meus valores, eles não podem servir como filtro ou como a lente que olha os outros valores ou as outras culturas, certo? Por quê? Porque eu acabo cometendo esse errinho aqui, etnocêntrico. Isso é ruim? Claro que é ruim. Isso é algo que a gente deve evitar a todo e qualquer custo, porque a gente acaba sendo preconceituoso com a cultura alheia, certo? Entendeu? Então, o que é etnocentrismo? Discriminação. Discriminação, se você pesquisar em qualquer dicionário, você vai entender que vai aparecer aí algumas palavrinhas como separar, distinguir, segregar. Ou seja, eu separo, tá? Porque uma pessoa tem uma cor diferente da minha. Eu separo porque essa pessoa tem uma crença religiosa diferente da minha. Eu separo porque essa pessoa se relaciona afetivamente diferente do que eu me relaciono. Então, segregar é o mesmo que separar, distinguir, dizer: ei, você é diferente. E por você ser diferente, você não se encaixa no mesmo âmbito que eu. Isso também é algo que a gente deve evitar a todo e qualquer custo, pessoal. Nós somos uma sociedade plural, tá? Nós vivemos em uma sociedade cheia de diferenças, ok? Diferenças no sentido de diversidade. Eu sou diferente, eu tive uma criação diferente, provavelmente da de vocês.
Então, provavelmente, nós temos crenças diferentes, a gente entende o mundo e vê o mundo de uma forma diferente, e tudo bem. Tudo bem nós sermos diferentes, ok? Nós vivemos em um mundo diverso, onde tem uma diversidade, onde tem uma pluralidade. Logo mais, porque se a gente for pegar aqui a sociedade brasileira, no período colonial, nós vamos entender o quê? Que temos aqui povos como portugueses, temos povos como africanos, ok? Temos povos como indígenas, certo? Temos também outros aqui, que em português a gente pode colocar também os espanhóis, enfim, o homem europeu, ok? E a gente tem a concepção de que existem vários povos que dão origem a uma sociedade. Que sociedade? A brasileira. Tá? A nossa base, a nossa raiz é dentro de uma cultura africana, é dentro de uma cultura indígena, é dentro de uma cultura portuguesa, espanhola, ok? Então existe uma diversidade muito grande, a nossa base do país brasileiro. Existem pessoas que têm aí diversos descendentes, que têm hábitos com base nisso aqui. Então é normal que nós sejamos totalmente diferentes dentro dessa sociedade, no sentido de crer de uma forma, pensar de outra. E aí é que acontece o quê? Os conflitos. Mas os conflitos só acontecem e permanecem acontecendo quando eu sou intolerante. Quando alguém faz um comentário em um post lá e eu, ele não concorda, isso aqui é um meme, mimimi, sabe? Tem muito disso na internet, principalmente no mundo virtual, porque alguém falou uma coisa que você não concorda, e aí você, em vez de dizer, eu discordo, eu penso que é dessa forma, de uma forma bem respeitosa, né? Discordar de uma forma respeitosa, porque ninguém é obrigado a concordar com os outros, mas dizer, olha, eu penso diferente, eu penso que é assim, mas tudo bem você pensar também diferente, tá ok? E não sair, por exemplo, ofendendo o outro, xingando o outro, como a gente vê muito no mundo virtual. Pessoal, nós temos que ser diferentes, ok? Se vocês não serem diferentes, como é que a gente vai ter um mundo mais legal, um mundo melhor, um mundo mais equilibrado? Se vocês, enquanto crianças, não têm um comportamento que, quando crescerem, serem adolescentes, vocês já estão nessa fase, e se transformarem em adultos que tenham virtudes, que tenham sentido da vida de vocês, que entendam que devem respeitar o outro, ainda que o outro pense diferente de mim, cara, que sociedade nós teremos, né? Que sociedade será a nossa se eu e você não fizermos diferente? Eu quero que o mundo tenha paz mundial, mas eu faço guerra em casa. Que contrariedade, certo? Então aqui, discriminação nada mais é do que algo que segrega, que separa, que distingue, que diz que o outro é diferente de mim, e por ser diferente de mim ele deve ser tratado de forma diferente, inferior, enfim. Isso também é outra coisa que nós temos que, a todo e qualquer momento, pessoal, evitarmos, tá? O racismo, racismo, eu acredito que é um conceito, tá? Que a gente já trabalhou, que vocês, na verdade, já viram em tudo que foi canal de comunicação, internet, provavelmente vocês já leram, jornais, enfim, principalmente nessa época em que está acontecendo várias manifestações com a seguinte frase: vidas pretas importam, algo assim, né? Vidas pretas importam. Por quê? Por que é necessário que a gente, em pleno século XXI, ano de 2020, nós ainda falemos sobre racismo? Existem pessoas que não acreditam nessa ideia de racismo, outras pessoas acreditam na ideia de racismo. Porém, pessoal, o racismo nada mais é do que a ideia de raças onde uma sociedade é superior à outra, certo? Ou ideia de raças onde uma é superior e outra inferior. Ok? É aquele entendimento de que fulano tem uma cor diferente da minha, ou ele tem uma originalidade diferente da minha, por isso ele é inferior, porque eu sou brasileiro, porque eu sou português, porque eu sou, sei lá, alemão, sabe? E aí eu propago o preconceito, eu propago a diferença, eu digo que ele é diferente por ele ser diferente do eu, tá? Isso é um egocentrismo também, o meu ego aí no centro, certo?
por ser diferente do eu cometo o quê? Eu cometo julgamento, eu cometo preconceito, eu cometo a discriminação. Isso aqui é um absurdo, tá? O racismo é um absurdo. Essa ideia de que nós somos seres que vivem dentro de aspectos de raça, sendo que nós só temos uma, que se fôssemos falar, que seria ser humano. Independente da cor, da etnia, de onde você veio, de qual país da sua origem, de qual cultura, qual crença que você tem, nós somos seres humanos e ponto. Ok, pessoal? Então é algo que nós também devemos entender, que isso aqui é um absurdo, essa ideia de que o outro tem um cabelo diferente do meu, né? O outro tem uma cor diferente da minha. Eu não vou contratar essa pessoa porque olha o cabelo dela. Será que vai ser legal ela ficar na recepção? Como coisas que a gente ainda ouve no século XXI. Coisas inadmissíveis. É você entender que o outro também é ser humano. E ponto. Tudo bem ele ter um cabelo diferente do seu. Tudo bem ele ter uma cor diferente da sua. Ele é ser humano. Quem pensava dessa forma viveu no período colonial, um período onde havia escravidão. Isso já foi superado, ou pelo menos já deveria ter sido. Ok? Meus queridos, até mais. Acompanhe sempre a Agenda Edu e eu espero vocês na próxima aula.